Hoje nós vamos analisar um fundo imobiliário que pagou quase 13% de rendimentos nos últimos 12 meses. Fala, investidores! No vídeo de hoje nós vamos analisar um fundo imobiliário de bastante tradição no mercado da Bolsa de Valores brasileira, o fundo imobiliário KNCR11. Primeiramente, vamos ver aqui no site Funds Explorer as informações básicas do fundo imobiliário. Então vemos que ele é um fundo com liquidez média diária de 11,5 milhões de negociação, o que é uma excelente liquidez. Acima de 500 mil já é um ótimo valor. O último rendimento foi na casa dos 95 centavos e o dividend yield dos últimos 12 meses na casa de 12,98%, também um excelente dividendo. O patrimônio de 5,8 bilhões de reais. O valor patrimonial é R$ 101,07 e a cotação atual na casa dos R$ 101,80. A relação de preço sobre o valor patrimonial é de 1,01, ou seja, o fundo está sendo negociado praticamente dentro do seu preço justo. O fundo imobiliário é administrado pela Quineia, que é uma gestora de recursos do Grupo Itaú. Possui bastante tradição no mercado, possui dezenas de fundos multimercados, fundos de ações, fundos imobiliários, fiagros, fundos de infraestrutura e possui mais de 150 bilhões de reais sob sua gestão. Vamos entrar agora no relatório gerencial do fundo e analisar melhor sua operação. Vemos aqui que o fundo investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, estamos falando de um fundo de papel. É um fundo que empresta dinheiro para empresas e depois ele cobra esse dinheiro com juros e com correção monetária. E um diferencial desse fundo imobiliário é que ele tem os seus contratos atrelados ao CDI. Vejam aqui que ele possui um spread médio de CDI mais 2,52%. A maioria dos fundos imobiliários de papel tem seus contratos atrelados ao IPCA e ao IGPM, ou seja, índices inflacionários. Esse fundo imobiliário tem esse diferencial. Isso é um ponto positivo por um lado, porque ele é imune a variações da inflação, como aquela que aconteceu no final de 2022, quando o governo zerou os impostos sobre os combustíveis e vários fundos imobiliários de papel reduziram seus rendimentos por causa da queda da inflação. Mas, por outro lado, o fundo imobiliário vai reduzir a sua capacidade de pagar proventos em momentos que a taxa CDI estiver muito baixa. Lembrando que o CDI ele está sempre relacionado à Selic. Então, quando a taxa Selic sobe, o CDI também sobe, e quando a taxa Selic baixa, o CDI também baixa. Este gráfico mostra os proventos do fundo imobiliário nos últimos anos e vejam que se vocês compararem com o gráfico da taxa Selic, fica claro que existe uma relação entre os proventos do fundo imobiliário e a taxa Selic. No final do ano de 2020, por exemplo, quando a taxa Selic atingiu seu nível mais baixo, o fundo imobiliário reduziu bastante seus proventos, pagando dividendos aí na casa dos 27, 25 centavos. Então nós vemos que esse fundo imobiliário possui os seus proventos atrelados ao CDI e o CDI, por sua vez, está atrelado à Selic. Isso significa que em momentos de Selic alta, esse fundo imobiliário vai pagar bons proventos. E para saber se a taxa Selic vai permanecer alta ou se ela vai ficar baixa, a gente vai acessar o Boletim Focus. Esse boletim é divulgado pelo Banco Central do Brasil e ele traz as expectativas do mercado para vários fatores econômicos, como a taxa Selic, o câmbio, a inflação e alguns outros fatores. Vejam aqui que a taxa Selic atualmente está em 11,25%, e a previsão para o final do ano de 2024 é de que ela esteja em 9%. A previsão para o final do ano de 2025 é de 8,5% e permanece esse valor de 8,5% até o ano de 2027. Ou seja, esse fundo imobiliário deve pagar proventos acima de 8,5% pelo menos até o ano de 2027, o que é um bom dividendo. Essa tabela mostra em qual categoria o dinheiro do fundo está aplicado. Vejam aí que a maior parte do dinheiro está aplicado em CRIs atrelados ao CDI, com uma taxa média de CDI mais 2,52%, uma pequena parcela de 0,6% atrelada à inflação, nesse caso é o índice IPCA, com uma taxa de IPCA mais 8,85%, 3% do patrimônio do fundo investido em LCI, que é um tipo de investimento de renda fixa e tem a vantagem de ser isento de imposto de renda, e 4,5% do patrimônio em caixa. Essa outra tabela mostra todo o balanço financeiro do fundo imobiliário. Vamos analisar aqui a última coluna do mês de fevereiro de 2024. Então vemos que o fundo recebeu 55,5 milhões de reais como resultado dos seus CRIs,
R$ 1 milhão foi a remuneração pelo investimento em LCI, mais R$ 1,5 milhão, que é os juros do dinheiro que está em caixa, e o fundo teve R$ 4,8 milhões de despesas. Pagamento de taxas de administração de gestão, pagamento de impostos, honorário de profissionais como contadores e advogados. E no final, fazendo toda essa somatória, isso gerou um lucro de R$ 53,3 milhões no mês de fevereiro de 2024. Isso corresponde a 93 centavos por cota, porém o fundo anunciou uma distribuição de 95 centavos por cota. Vejam que o fundo imobiliário anunciou um dividendo um pouquinho acima do valor que ele lucrou no mês de fevereiro. Isso é um movimento perfeitamente normal. A maioria dos fundos imobiliários hoje em dia guardam uma parte do seu lucro de meses anteriores para poder distribuir em algum outro mês onde o lucro daquele mês em específico tenha sido pequeno. Vejam aí que em outros meses como março de 2023, junho de 2023, julho de 2023, agosto de 2023, o fundo imobiliário lucrou mais dinheiro do que o valor que ele distribuiu naquele mês. Todo esse dinheiro foi sendo guardado e quando chegou algum mês em que ele teve um lucro menor, ele usou esse dinheiro guardado para poder compor os proventos. Vejam que o fundo ainda tem uma reserva de 40 centavos guardada e ele pode distribuir esse dinheiro no mês que achar necessário. Uma coisa importante relacionada a esse aspecto: o fundo imobiliário só pode distribuir na forma de proventos aquilo que é considerado lucro. Então, se o fundo imobiliário pega dinheiro de um lucro que ele teve no passado e esse mês distribui para os cotistas para manter o seu provento mais constante, tudo bem. O que não pode acontecer é o fundo imobiliário pegar dinheiro do seu caixa e distribuir para os cotistas na forma de proventos. Isso porque o caixa do fundo imobiliário não é para ser distribuído. O caixa do fundo imobiliário é para investir e gerar lucro. Essa outra tabela mostra os ativos do fundo imobiliário, que é basicamente para quem esse fundo imobiliário emprestou dinheiro. O mais importante a se avaliar aqui nessa tabela é a porcentagem do dinheiro do fundo imobiliário que está nas mãos de cada inquilino. O ideal é que seja uma porcentagem baixa para que o patrimônio do fundo seja diluído entre vários devedores diferentes. Dessa forma, se algum devedor do fundo imobiliário tiver algum problema financeiro e não conseguir arcar com a sua dívida, o fundo imobiliário não vai sofrer muito. A maior concentração que eu consegui detectar aqui foi na empresa Brookfield, que possui 4 CRIs com um total de 17%. Conforme podemos ver, o fundo KNCR11 possui uma equipe de gestão com bastante tradição no mercado brasileiro, possui um bom histórico de pagamento de proventos em momentos como esse atual, em que a Selic está alta, possui um portfólio com uma boa qualidade de crédito e deve pagar bons proventos pelo menos pelos próximos 3 anos, e por isso eu considero que é um bom investimento. Inclusive eu tenho esse fundo na minha carteira e até o momento não tenho nada a reclamar. E se você gostou desse vídeo, o meu pedido, como sempre, é para que você curta e se inscreva aqui no canal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.